Bem-vindos a mais um Café Filosófico. Hoje a gente vai conversar sobre humanos e máquinas com o professor Jorge Falcão. Jorge Falcão é professor de Psicologia Cognitiva e Psicologia do Trabalho na UFRN. Bem-vindo, Jorge Falcão, ao nosso programa. Então, como é que a gente começa a pensar sobre a relação entre humanos e máquinas, né? É uma coisa que a gente sempre teve um fetiche em relação a inteligências artificiais, a máquinas substituindo humanos, a máquinas se assemelhando a humanos. De onde é que vem isso? Queria primeiro agradecer pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui discutindo algumas ideias tão instigantes. Em primeiro lugar, essa questão da interação dos humanos com máquinas ou com artefatos que ampliam os poderes dos humanos, isso é tão antigo, não é? Isso está presente desde que a gente vê naqueles desenhos que o primeiro homem se defrontou com um objeto com formato redondo e aquilo ali gerou uma roda e ali começou um processo. Aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, tem uma cena épica em que um dos personagens, um homem das cavernas, joga um osso para cima e esse osso sobe lentamente e quando ele desce é um baita satélite, né? Aquele osso que era um artefato que servia para abater animais, continua um artefato quando cai, só que é um artefato de poder ainda, de poder, né? E de empoderamento do homem. Então essa interação com objetos que nos empoderam vem desde a aurora da nossa espécie. Por exemplo, como é que você acha que isso chega na gente até agora? Assim, por exemplo, agora que a gente tem computadores, agora que os computadores eles já jogam xadrez, isso, né, já conversam com as pessoas. Uhum. Isso. Há quem diga que nós estamos imersos numa dinâmica nos últimos 30 anos que trarão muito mais novidade do que os últimos 3.000 anos. Então, nós estamos imersos numa revolução que já está posta, uma série de novidades que vieram para ficar, que trazem termos novos para as nossas conversas, não é? A internet das coisas. A internet das coisas diz respeito a uma modalidade de inteligência que já de terceira geração. Que são os smart objetos, os né? Smart objetos, os objetos que conversam entre si. E a gente sente necessidade de botar captam aspas, os nossos né? dados, né? Captam nossos dados, captam os dados uns dos outros. O ar-condicionado capta dado de um termômetro, que capta dado do relógio, que capta dado do televisor, enfim. Televisor, aliás, é um nome antigo, né? Televisor hoje faz tanta coisa. Né? Agora inclusive, é Smart TV, né? Que é Smart TV. Todo mundo passou a ter esse epíteto de Smart. Então isso veio para ficar. Isso vai ser bom ou vai ser ruim? Essa é uma questão importantíssima, que mobiliza pesquisa em vários domínios e que tem respostas positivas e tem respostas negativas. Há ganhos e há ônus, importantes a considerar. Você prefere falar primeiro sobre os ônus ou sobre... Falemos primeiro sobre os ganhos, né? Os ganhos, voltando desde a roda, passando já numa situação que já associa facilmente aos ônus, na Revolução Industrial, quando surgem as primeiras máquinas de tear movidas a vapor, e que trazem um ganho de produtividade para a Inglaterra emergente naquela época imenso, né? Que trazem um ganho até mesmo para a própria estrutura econômica da humanidade, o primeiro estágio de fortalecimento do capitalismo contemporâneo, né? Então elas trouxeram um ganho de produtividade, a máquina a vapor, não só para os teares, mas para os meios de transporte, para a locomotiva. Aquilo ali representou um boom. Mas já naquela época as pessoas advertiam, cuidado, isso vai substituir os cavalos, isso vai substituir os homens, as teadeiras, isso vai tirar a oportunidade de trabalho. Existia uma discussão, né, nas linhas de montagem, os carros iam começar a ser feitos, hoje já são quase todos feitos assim, né? Muitos operários. Isso, e linhas de produção que são robotizadas. Então, o ganho, quase que óbvio, e que a gente pode constatar em primeira instância, até hoje com os robôs cirurgiões, é a ampliação de competências e habilidades humanas. Com esses artefatos, nós podemos mais do que sem esses artefatos. Isso é um ganho claro. Os ônus dizem respeito, em primeira instância, a comprometimentos da nossa vida que nos causam desprazer. Por exemplo, perder o meu posto de trabalho.
se discute na contemporaneidade uma série de profissões que vão desaparecer, que já estão desaparecendo. Uma profissão clássica nos estudos, que tem sofrido muito com o surgimento das máquinas, é, por exemplo, os bancários. Porque se a gente pensa o que a gente fazia há 20 anos atrás num banco e pensa no que a gente faz hoje e o quanto a gente necessita de um humano, a gente vê que encolheu muito. Então, isso é uma coisa que é clássica. Mas, caminhando mais e mais e mais, a gente pode falar de ônus mais requintados, como, por exemplo, o problema que a gente tem hoje em dia de o que alguns chamam de obesidade tecnológica, obesidade digital. Do mesmo jeito que a gente tem obesidade por comer lixo, por comer junk food, por comer o que a gente não deve, a gente tem hoje em dia também o problema de consumir bits e bytes em excesso e de má qualidade. A gente consome desorientados, né? Uma grande quantidade de informação, muitas vezes inútil, que é falso. Isso. Por exemplo, há quem tenha medido que nós consumimos mais ou menos 34 gigabytes de informação por dia, com os smartphones, com as redes sociais, com o nosso computador, até mesmo no nosso carro, com o GPS. É uma quantidade imensa que vale mais ou menos a um livro de 100 páginas. Só que a gente não leu nada. A gente foi bombardeado por informação que vem de forma difusa, cuja qualidade a gente é cheia de altos e baixos. Qual o efeito disso para o seu senso crítico? Qual o efeito disso para uma criança ou um adolescente que se desenvolve? Qual o efeito disso para a tomada de decisão política, por exemplo? Para a tomada de decisão... Qual o efeito disso para a sobrevivência da democracia? Se a gente pensa que isso pode ser usado também para diminuir seu senso crítico, criar informações falsas e disseminar informações falsas. Quem está me ouvindo agora está sabendo exatamente o que é que eu estou falando. Então, citei apenas alguns ônus em relação a essa situação. De maneira mais... Tem acontecido uma espécie de diluição do conhecimento, né? A ciência foi construindo informações, uma em cima da outra e tal, e agora essa revolução digital, antes a informação estava toda trancada, todo mundo queria. Isso. Agora a informação está aí, toda diluída. Isso. Né? O que torna absolutamente impossível, às vezes, encontrar e conectar informações, porque está tudo diluído num monte de coisa absurda. Né? Muito bem colocado. Se na Idade Média o problema era a inanição intelectual, você podia morrer de fome porque o alimento estava preso nas abadias e nas igrejas. O alimento intelectual, do conhecimento, né? E muitas vezes numa língua que não era sua, porque estava em latim. Hoje em dia, ao invés disso, você tem a obesidade. Você tem que começar a ter cuidado para evitar, a se proteger da informação, porque senão você vai ser soterrado por ela. Então, isso realmente é uma das marcas da contemporaneidade. E se você junta a isso ainda questões de ordem ética, por exemplo, se eu tenho uma UTI que é controlada por dispositivos, é ético que esses dispositivos tomem decisões sobre alguns pacientes, envolvendo inclusive o risco de morte para esses pacientes. É ético que uma UTI inteira esteja controlada por dispositivos automáticos? Essa é uma discussão que está posta. Uma inteligência artificial, por exemplo, decide pela eutanásia de um indivíduo, né? Exatamente. Nós queremos isso? Isso é pertinente? Isso é desejável? Isso é legal? Porque também a gente entra na esfera do jurídico, né? Então, são para questões da contemporaneidade que a automação trouxe para a gente. Como é que a gente pode pensar sobre, por exemplo, o futuro disso, né? Que expectativas se tem para a relação entre humanos e máquinas? Um dos pontos que me dão mais receio, mais temor em relação ao futuro, é a perda de qualquer possibilidade, iniciativa e motivação para isso que a gente está fazendo aqui agora. Parar para refletir sobre algumas coisas que estão ao nosso redor. Isso, eu acho que foi um dos grandes ganhos do iluminismo, da nossa tradição histórica que remonta ao iluminismo. É um momento nobre, um momento importante. É um momento que você faz um recuo crítico. O momento em que a gente vive hoje, como a gente comentou no primeiro bloco, esse bombardeio de informação que entorpece o nosso senso crítico, entorpece até a nossa capacidade de... Peraí, deixa eu pensar, deixa eu digerir essas coisas aqui. Então, a perda disso aí
vai nos transformar, corre o risco de nos transformar em marionetes. Pessoas que são movidas a dedinhos para cima no que se passa nas redes sociais. Sem parar jamais para pensar, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Então, a perda desse ambiente de reflexão crítica é um dos meus maiores terrores, dos meus maiores receios. Não porque uma instância de poder nos impede, mas porque nós não podemos mais, nós não fazemos mais. O inverso da liberdade, o inverso dialético da liberdade, me parece que não é a cadeia, porque mesmo um preso, pense em Gramsci, um preso, ele pode estar pensando lá o tempo inteiro. Ele está preso, mas ele não está preso. O corpo dele pode estar detido, mas a mente dele vai ser livre. Exato. O oposto dialético da liberdade é a alienação. É a perda da capacidade de refletir sobre. E da maneira como as coisas estão se passando hoje, com a entrada em ação nas máquinas para lidar com a informação, produzi-la com baixa qualidade, disseminá-la e fazer com que as pessoas se baseiem nela para aspectos fundamentais da vida cidadã, como, por exemplo, eleger seus representantes, isso, de fato, é um dos meus maiores terrores. Pode-se coletar dados e pode usar esses dados para motivar massas de pessoas, isso, né? Não só a consumir, né? Como tipo, muitas pessoas podem pensar assim, as pessoas vão comprar determinado produto, mas, na verdade, comprar políticas exatamente, que servem a interesses internacionais. Isso. Então, assim, eu devo dizer a você que eu não me alinho entre aqueles que têm fobia à tecnologia, os tecnofóbicos. Eu adoro meu GPS, eu adoro ligar o meu dispositivo no meu carro para não me perder. Eu não sei mais viver sem o meu laptop, eu não sei mais viver sem uma porção de ferramentas, verdadeiras rodas, que eu me lembro quando eu comecei minha vida acadêmica, eu pedi artigo pelo correio e passava mais ou menos 60 dias a 90 dias para receber o artigo. Pois é, com esse boom tecnológico, por exemplo, uma das coisas que se esperava era que agora a gente vamos ter robôs, vamos ter inteligências para fazer atividades supérfluas, né? Isso. E vamos ter muito mais tempo. Isso. E aí, chegou a tecnologia e parece, na verdade, pelo menos para mim, que eu tenho muito menos tempo do que eu tinha antes. Embora o meu artigo chegue imediatamente, né? Você baixa, né, o artigo? Baixa o artigo, sendo que o que está acontecendo com esse tempo que eu devia ter de sobra, né? Pois é, essa é uma questão excelente, porque, a rigor, muitas das rotinas que consumiam tempo foram superadas, mas a sensação é que a gente nunca teve tão pouco tempo para coisas que nos parecem cruciais. Entre elas, se dedicar a uma expressão que me é cara na minha vida de psicólogo do trabalho, que é a qualidade de vida e do desdobramento desse conceito, que é a qualidade de vida no trabalho, a QVT. As pessoas se queixam de doenças da modernidade, como síndrome do pânico, angústia crescente, dificuldade de estabelecer relacionamentos, de mantê-los. Então, isso que você falou desse futuro dourado, em que a gente teria máquinas para fazer as rotinas chatas e deixaria mais tempo para as coisas novas, não está acontecendo exatamente assim. Apesar de que um domínio explosivo também interessante conversar são os robôs, né? São os ciborgues, são os humanos substitutos. Esse é um capítulo interessantíssimo a conversar, porque isso vai ao encontro do mito que nós referimos no início, o mito de que nós seremos um pouco semideuses, criaremos... Esse ciborgue seria um construto, né, que se assemelharia em tudo e por tudo a um ser humano. Isso. Sendo que, em vez de ser uma máquina de carbono, ele seria uma máquina de silício. Exatamente. Com o risco, que alguns temem, de ser melhor. De ser um marido melhor, de ser um cozinheiro melhor, de ser um motorista melhor. Apesar de que motorista já é uma velharia falar em motorista, porque os carros estão vindo aí já sem motorista, né? Então, mas enfim, ser um humano que nos suplante. Houve um tempo em que se temia que fosse um humano inteiro que nos suplantasse. Hoje, com a inteligência artificial, a chamada inteligência artificial estreita, já se fala em seres humanos especializados. Quer dizer, não se trata mais de um ser humano que é superior a você. Ele apenas joga xadrez
não vai haver jeito de você ganhar dele jogando xadrez. Talvez para baratear a implementação da inteligência artificial, você usa aquele humano, né? Melhora aquele humano com tecnologia, né? Isso. E você tem um humanoide híbrido, né? Um híbrido especializadíssimo que faz coisas. Isso já na indústria automobilística já é dominante. Mesmo na medicina, com os robôs cirurgiões, também já é dominante. A grande questão, voltando àquele ponto do terror a que eu aludia no início, é assim, a longo prazo, qual o impacto que isso terá na nossa humanidade? Nós, com essa situação que está posta, essa situação está posta. É importante dizer isso. Não adianta se iludir achando que isso possa reverter. Isso não vai reverter. Isto posto, qual é a forma mais sensata de gerenciar isso em termos de nossa saúde pessoal, nossa saúde mental, a educação que a gente oferece à juventude, a educação que a gente oferece às crianças, os cuidados que a gente tem com a nossa democracia? Como é que a gente pode lidar com tudo isso para preservar o que há de melhor nessa aventura que é ser gente? Para mim, esse é o grande desafio da contemporaneidade, porque há o lado bom, claro que há o lado bom, e o lado bom é fascinante, Mas... Por exemplo, essa tecnologia toda podia ser usada em vez de substituir as pessoas ou dessa forma cobiçosa, né, de diminuir o valor da mão de obra dos indivíduos, né? Você gera trabalhadores baratos, robôs, para poder fazer com que os trabalhadores humanos tenham uma mão de obra mais barata. Isso. E que você possa usá-los de uma forma mais... Em vez de fazer isso, tinha um italiano, Domenico De Masi. Do ócio produtivo. Exatamente. Reduzir a jornada de trabalho, melhorar a qualidade de trabalho. Existe a opção desse outro caminho, né? Existe sim. Será que isso é realmente possível? Porque precisa da vontade de pessoas que estão no poder que isso aconteça dessa forma, né? Olha, você tocou num ponto que é muito caro para mim. Eu gosto de pensar que é possível, sim. Me ajuda a me levantar nas segundas-feiras de manhã. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia de uma sociedade que se encaminhe para um contexto social em que a acumulação de propriedade não é a coisa mais importante. Quando eu falei bastante sobre as preocupações que vêm da minha inserção no domínio da cognição humana, né, do estudo da cognição humana, em que medida as máquinas avançarão e se apoderarão da cognição humana, serão verdadeiros cérebros substitutivos. Esse é um motivo de conversa com meus colegas da inteligência artificial, que eu gosto muito, porque eles me provocam muito. Não só para criar inteligência artificial, mas emoção artificial. Né? Existe também esse outro lado que vem da psicologia do trabalho, que diz respeito à questão mesma de refletir sobre como é que nós vamos ficar realmente na contemporaneidade no futuro imediato, futuro um pouco mais distante, em termos dessa questão que para nós psicólogos do trabalho é crucial, que é ter alguma coisa para fazer nessa sociedade, ter um emprego. Nós acreditamos que é importante para a sua saúde mental que você esteja empregado, que você tenha um vínculo produtivo na sociedade. Vínculo produtivo em que sentido? Um vínculo que permita você pagar seus boletos e mais do que isso, que permita você, numa reunião na escola dos seus filhos, numa excursão turística, numa missa, num templo, em algum evento qualquer, que você começa uma conversação com alguém e vem imediatamente aquela pergunta: eu sou fulano, eu sou isso, eu sou professor, eu sou nutricionista, eu sou blogueiro, né, para pegar uma profissão do futuro. A gente tem uma sociedade construída em cima disso, né? Disse que o emprego dignifica, o trabalho dignifica o humano, né? Mas geralmente a gente trata isso dessa forma: o emprego dignifica quem é você. Você é uma relação que você tem de emprego com uma determinada coisa, né? Exatamente. E aí vem uma questão no hall de terrores da contemporaneidade das máquinas, que é assim: olha, sinto muito informar, vai chegar um tempo que não vai ter emprego para todo mundo. Trabalho pode ter, né? Você pode ter o trabalho de procurar várias coisas, mas talvez não tenha um emprego, né? Isso, uma forma de você se colocar socialmente
seja através de um vínculo formal, seja mesmo através de um vínculo informal, através de uma iniciativa de empreendedorismo, mas vai ter gente que vai estar completamente fora. Eu acredito que isso é verdade. E com o agravante seguinte. Já temos muita gente fora, né? Já tem muita gente fora. Do famoso mercado de trabalho. Isso. Há um mote na psicologia do trabalho que diz assim: nós vivemos num tempo em que muitas pessoas procuram emprego e muitos empregos procuram pessoas. Ou seja, há pessoas que procuram emprego e não vão encontrar, e há empregos que procuram pessoas e não vão encontrar, porque são empregos que têm um nível de exigência que as pessoas que estão ao redor não satisfazem. Os próprios robôs precisam de operadores. Programadores, inteligência artificial, né? Babás, cuidadores. Eles precisam. As turbinas aerogeradoras que tem aqui no Rio Grande do Norte, elas, de tempos em tempos, precisam de manutenção. Então, se diz que elas são operadoras, algumas são operadas de fora do país, é verdade, mas aquilo ali, ela tem um sistema de freio que precisa de manutenção, enfim. Então, é necessário que as pessoas tenham acesso a meios para minimamente se habilitarem a conseguirem colocar o nariz de fora. E onde é que estão esses meios? Na educação. Sim. Então, a educação é crucial no futuro para que eu, você, nossos filhos, a gente consiga manter esse lugar social. Porque, senão, o que vai acontecer é um agravamento ainda maior das injustiças sociais. No futuro não vai ser nem só a questão de não ter acesso aos meios de produção. Você não vai ter acesso aos meios de informação que vão dar a você minimamente acesso, por sua vez, a você conseguir alguma maneira de se colocar na sociedade. Aí você vai ser realmente um pária. Isso é preocupante. Porque o que a gente vai fazer com essas pessoas? Então é realmente um desafio grande, e a conclusão disso é que a educação, mais do que nunca, se torna um caminho de democratização de oportunidades. Porque no futuro, nessa interação de homens e máquinas, lá onde surge um robô... O indivíduo que se isenta do conhecimento sobre a tecnologia, sobre o funcionamento disso, vai estar à mercê dessa tecnologia, né? Completamente à mercê e esmagado por ela. Só vai ter dela o ônus, porque é para ela que ele vai perder o emprego, sem poder se habilitar minimamente, interagir com ela, como, por exemplo, alguém numa fábrica de automóveis que é o cuidador, é o regulador dos robôs, porque um robô precisa ser regulado de tempos em tempos. Então... É melhor a gente começar a estudar inteligência artificial, mecatrônica. Pois é. Há quem diga, por outro lado, que existem algumas profissões que estão a salvo, como, por exemplo, os músicos. Outro dia, eu estava fazendo uma pesquisa sobre quais as profissões menos ameaçadas e os músicos estavam no topo. Apesar de que, também sinto muito informar, muitas das músicas que a gente ouve são reciclagens feitas com dispositivos de adição de música que não valem nada. Quer dizer, desculpa falar isso, mas que, na minha opinião, tem uma qualidade duvidosa. Mas desde os anos 50, na verdade, que quase todas as músicas que eu escuto são um trecho de 15 segundos de uma música de bar repetida durante 3 minutos. Tá vendo? Então, e outro aspecto preocupante é que, se você é capaz de detectar isso, parabéns para você. Porque muita gente não vai nem entender, nem imaginar do que é que nós estamos falando, né? Então, será que os músicos sobreviverão? Hoje os músicos, todo músico que eu converso diz assim: nós sobreviveríamos se nós soubermos samplear, se nós soubermos lidar com, por exemplo, sintetizadores, com centrais de produção de som, que são as nossas ferramentas, não é mais o talento e uma rabeca. Você tem de... são novos paradigmas, né? Então, também aí, mas há uma expectativa de que essas profissões que lidam com a criatividade, que lidam com a necessidade de empatia, né? Tudo que eu estou dizendo aqui você está recebendo, você me devolve e comigo se passa a mesma coisa. Nós temos uma ideia de quem é o outro, nós temos uma capacidade minimamente de nos colocarmos no lugar do outro, de entender as demandas do outro. Tudo isso é muito importante. E ao que eu saiba, é o psicólogo falando, as máquinas ainda estão longe disso. Elas podem fazer de conta que entendem disso, porque é como esses dispositivos que fornecem música para você,
que de tanto view que você pede, ele gera um perfil seu e ele surpreende. Diz assim, olha aqui, de presente uma lista para você. E você diz assim, esse aplicativo me conhece. Não, ele não lhe conhece, ele apenas detectou o seu padrão de uso, né? a estatística, a matemática. Mas você pode fazer isso, você pode dar um presente a um amigo, compra um CD para ele, não porque você o viu, detectou estatisticamente as compras dele, mas porque você ouviu o que ele ouve, né? E você gosta dele, você está próximo a ele, você tem uma ideia de quem ele é, você tem uma relação afetiva com ele, que faz com que você se arrisque e dê esse presente a ele. É em outras bases. Essas bases eu acho que ainda estão preservadas. Espero que continue assim. Muito bom. Obrigado pela sua participação aqui. Certo? Foi muito bom a gente conversar sobre isso. Esse foi o Café Filosófico. A gente conversou sobre humanos, máquinas, inteligência artificial com o professor Jorge Falcão. E é isso. Quem quiser saber mais sobre o Café Filosófico, a gente está no Facebook, Café Filosófico UFRN. A gente está no YouTube, temos um canal, você pode assistir nossos programas lá, Café Filosófico TVU. E até a próxima.